Queridos, nessa noite nós vamos continuar nossas meditações no livro de 1 Tessalonicenses, a primeira carta, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Pouco a pouco nós vamos trabalhando toda a carta. Nós já estamos no quarto ou quinto sermão da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, e hoje nós continuaremos no capítulo 3, nos versos de 1 a 13. Carta de Paulo, a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós costumamos ler aqui a versão que nós adotamos, a Nova Almeida Atualizada. Se você não tem, você pode acompanhar na sua Bíblia normalmente ou acompanhar aqui pela projeção. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus? Oramos dia e noite, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos até aqui. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, que ela fale aos nossos corações nessa noite. Que nós encontremos verdadeiramente o sentido do que o apóstolo Paulo disse através e legado pelo Espírito Santo, para que nós possamos viver a nossa vida confiantes de que estamos interpretando corretamente as Escrituras. Que assim seja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Você já se perguntou isso alguma vez na vida? Sei que essa pergunta ela parece pragmática demais. Ela parece vinda de um coração relutante, né? Parece audaciosa quando nós colocamos a pergunta: qual é a serventia da igreja? Philip Yancey, um consagrado autor cristão, escreveu inúmeros livros. Ele colocou mais lenha na fogueira escrevendo um livro chamado Igreja. Por que me importar? E eu lanço essa pergunta para os irmãos: por que nós devemos nos importar com a igreja? Essa é uma pergunta honesta. E nós devemos nos empenhar e responder essa pergunta. Por que eu e você nos importamos com a igreja? Qual que é o sentido disso tudo que nós vivemos? E parece que muitas vezes a nossa herança de vocabulário
não nos ajuda na busca dessa resposta. Veja só, muitas vezes nós dizemos assim: eu vou para a igreja. Domingo eu vou para a igreja, vou cantar, vou louvar, vou me reunir com os irmãos, indo para a igreja. Essas expressões talvez reforcem a ideia de um lugar físico, de um local, de estrutura, de prédio, e ainda nos deixa aquém na resposta por que nós devemos nos importar com a igreja. Mas como diz Eugene Peterson, outro autor cristão muito renomado, ele diz que quando nós nascemos de novo, nós também ganhamos alguns instintos espirituais. E instintivamente, nós sabemos que igreja é para além dos muros, do prédio, das estruturas físicas. Igreja é mais do que isso. Certamente, Deus tinha um plano glorioso quando fez a vida cristã, ou a vida que o agrada, passar por uma comunidade de fé, por igreja. E aí nós começamos a responder a pergunta. E é isso que nós vamos ver junto com o apóstolo Paulo aqui nessa noite, tratando com a igreja em Tessalônica. Essa é uma igreja que tem um olhar muito precioso a respeito de igreja. Os primeiros capítulos nós tratamos isso, mas nós olhamos ainda mais atentamente aqui no capítulo 3, nos seus primeiros versos, o que Paulo está querendo nos dizer com a igreja. O que é viver a igreja? O que isso tudo significa? Por que eu e você, afinal de contas, devemos nos importar? Por que eu e você, afinal de contas, não conseguimos viver em uma outra espécie de comunidade para a glória de Deus, se não for a igreja? E isso vai ganhando mais força ainda quando nós entendemos que nós somos uma noiva que está sendo adornada. Que nós, num dia glorioso, nos encontraremos com o Senhor da dimensão de que precisamos, de fato, entender e viver de uma maneira coesa, una, o que é a igreja. E aí sim, nós vamos nos importar verdadeiramente com a igreja, com sentido para isso tudo. Mas deixa eu te trazer antes uma contextualização. Sempre que a gente está tratando aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu sempre relembro os irmãos qual era o contexto dessa carta. Isso é muito importante para a gente entender a continuidade dos eventos que vão se suceder aqui enquanto Paulo prossegue escrevendo para essa igreja. E os irmãos devem se lembrar, a essa altura do campeonato, depois de 4, 5 sermões, que essa era uma igreja que ficou órfã dos seus plantadores. Paulo e Silas plantaram aquela igreja, mas eles precisaram sair foragidos. Eles enfrentaram uma perseguição. Você pode ler esse relato de uma maneira mais completa lá em Atos, no capítulo 17. Não precisa fazer isso agora não. Depois você vai lá e relembra como que aconteceu a plantação dessa igreja. Mas o fato é que essa igreja, ela adquiriu o DNA dos seus plantadores. Se Paulo e Silas passaram por perseguição, a igreja em Tessalônica também seria uma igreja perseguida, genuinamente perseguida. Esse é o contexto básico para nós entendermos a carta. E Paulo vai trabalhando isso desde o capítulo 2, lá no verso 17, foi o texto que nós nos ocupamos no último sermão dessa série, dizendo sobre os propósitos de comunidade de fé. A gente poderia muito bem elaborar aqui o sermão dessa noite pensando na arte de pastorear, no ministério do apóstolo Paulo. Mas em meio ao ministério do apóstolo Paulo, nós encontramos o delinear daquilo que é o propósito da igreja. Por que nós devemos nos importar com a igreja? Para que, afinal de contas, serve a igreja? E Paulo vai trazendo para nós um senso muito rico, vivo e genuíno, de que a igreja é um lugar de se sacrificar juntos, ou seja, de se gastar, é um lugar de sofrer juntos, e também é um lugar de se santificar juntos. Pelo menos essas 3 questões aparecem aqui com muita lucidez nos versos que nós lemos. Isso se torna o grande apelo do apóstolo Paulo. Uma igreja que consegue fazer isso de fato e verdadeiramente juntos. Os irmãos fazendo isso juntos, se gastando, se doando, sofrendo juntos, mas também se santificando juntos. E essa igreja órfã dos seus plantadores entende isso muito bem. E ela mesma passa a ser uma igreja modelo ali para a Ásia Menor.
de tal modo que Deus usou a igreja em Tessalônica para que muitos fossem acrescidos na fé. Isso a gente vê lá nos primeiros capítulos 1 e 2. Mas aí nós pensamos a respeito disso tudo. Já que Paulo está nos trazendo um olhar concentrado sobre igreja, eclesiologia, qual deve ser o ambiente da igreja? Qual que deve ser o ambiente da igreja presbiteriana do setor Bueno? Qual que deve ser o ambiente de toda igreja local que verdadeiramente glorifica a Deus? E nós vamos encontrando essas respostas no texto, de tal modo que eu quero colocar para os irmãos sobre o seguinte tema. O propósito da igreja é ser um ambiente que molda os seus participantes para a glória de Deus. A igreja molda, nos formata para a glória de Deus. E a gente vai fazer 3 paradas nessa noite. Vamos ver em 3 pontos demonstrados a partir do ministério do apóstolo Paulo, como isso ocorreu na igreja em Tessalônica, com os irmãos os tessalonicenses. E a primeira parada que nós vamos fazer nessa noite, observarmos o texto, está nos versos de 1 a 5. Quando Paulo nos diz que a igreja é o ambiente onde nós aprendemos a descansar a nossa alma. A igreja é o ambiente que nós aprendemos a descansar a nossa alma. O apóstolo Paulo começa nos dizendo aqui da vocação do pastoreio. E aqui fica um ensinamento claro para a liderança da igreja, viu? Líderes de ministério, prestem bastante atenção. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que a vocação do pastoreio, da liderança da igreja, é transmitir as verdades eternas para que a comunidade de fé ela não fique inquieta. Veja isso aí comigo no texto, a partir do verso 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. E Paulo continua aqui ainda nos versos de número 4 e 5. Veja que Paulo usa uma expressão aqui, inquiete ou inquieta, que lá no seu sentido original diz sobre a cauda, ou melhor, o rabo do cachorro que fica indo de um lado para o outro. Esse é o sentido no grego. E Paulo está dizendo que a vocação do pastoreio, da liderança, a vocação de transmitir as verdades do Senhor é para que nós não nos inquietemos, para que nós não fiquemos como esse rabo do cachorro que fica indo de um lado para o outro, inquieto. Você tem um pet aí, um cachorro? Você já observou seu cachorro em momento de ansiedade? O rabinho dele fica assim? Paulo está dizendo para nós que nós não podemos viver assim. Que nós não podemos viver inquietos dessa maneira, levados de um lado para o outro, sem encontrar descanso. E o propósito da igreja, e o ambiente que a igreja deve ser, é esse lugar onde nós encontramos descanso para a nossa alma. E a palavra aqui fica bem traduzida quando nós traduzimos por preocupação, inquietação por preocupação. Paulo está nos dizendo para que nós não vivamos preocupados, para que ninguém se preocupe, e que isso é feito em benefício da nossa fé. As verdades eternas, o conteúdo vivencial da nossa experiência com Cristo, de modo que atinja não somente a mim, um ou outro irmão na igreja, mas que isso seja vivido no coletivo, na igreja local, no povo de Deus. Paulo está dizendo que é para isso que a igreja serve. É para isso que nós somos feitos irmãos, para que nós possamos ser exortados, animados, estimulados, confortados e consolados diante das tribulações que vêm sobre nós. Paulo é muito realista a respeito da vida. Ele sabe que a vida tem os seus dias maus, tal como Cristo nos disse, que viriam dias de aflição. E ele não esconde isso dos irmãos em Tessalônica, especialmente aquela igreja que era uma igreja perseguida. Mas ele diz que é nesse ambiente, é junto como irmãos, em nenhum outro lugar, que eles vão encontrar descanso para a alma. A igreja é o verdadeiro ambiente em que nós podemos segurar a mão um do outro e ninguém solta a mão de ninguém.
Vocês lembram desse slogan político que apareceu alguns anos atrás? Ninguém solta a mão de ninguém. Bom, no campo político, é muito fácil a gente se perder. A gente soltar a mão um do outro. Seja qual for o lado ou espectro, tá, meus irmãos? Mas na igreja, no povo de Deus, verdadeiramente nós podemos militar celestialmente dizendo, ninguém vai soltar a mão de ninguém. Porque é esse o ambiente que a igreja foi feita para ser. Para que eu e você vivêssemos verdadeiramente os propósitos de Deus. Irmãos, são muitas as preocupações que assolam o homem e a mulher moderna. Uma pesquisa diz o seguinte, que as 7 maiores preocupações, vocês estão preparados? Talvez você vai se identificar com uma dessas preocupações. São as seguintes. 7. Eu ganho o suficiente? Essa é a preocupação número 1 no topo, no ranking. A segunda preocupação é, será que eu conquistei o suficiente? Será que eu já tenho bastante? Ou será que eu preciso conquistar mais? Aí vem a terceira preocupação. Será que eu vou perder meu emprego? E em tempos de inteligência artificial, né, eu sei que tem muita gente temendo pelo seu emprego. Será que a gente vai ser substituído finalmente pelas máquinas, pelos algoritmos? E aí vem uma quarta preocupação no ranking. Será que eu estou ficando velho? Quem de nós já não fez essa pergunta, né? Esses dias eu e minha esposa, cuidando da nossa pequena, num tempo de descanso, o joelho dos dois apitou. Doendo. E veio a pergunta, amor, a gente está ficando velho, né? A gente já não está aguentando. E a gente está novo, né? Bom, pelo menos a gente acha que está novo. Mas essa é uma pergunta do homem e da mulher moderna. Será que estou ficando velho? E aí vem aquele tanto que a indústria farmacêutica promove. O rejuvenescimento, para a gente não ficar velho. E aí vem uma quinta pergunta que nos assola talvez um pouco mais em níveis profundos, mas está em quinto lugar. Será que eu vou ter câncer? Essa é a quinta preocupação do homem e da mulher moderna. Será que a saúde vai se manter? E aí vem outras 2 perguntas de relacionamentos. Meu cônjuge está feliz comigo? Certamente, marido, esposa já se perguntaram isso uma hora ou outra. Será que eu faço a pessoa do meu lado feliz? Essa é a 6ª preocupação do homem e da mulher moderna. E a 7ª, será que eu sou um bom pai, uma boa mãe? São essas as preocupações que assolam. Paulo está falando num contexto de uma igreja perseguida, mas ele está falando universalmente de qualquer tipo de preocupação. E nós somos assolados, né, por essas 7 perguntas que ficam pairando sobre a nossa cabeça no dia a dia. Paulo está dizendo que é na igreja, é no ambiente de igreja que nós devemos encontrar o descanso para a nossa alma. Mesmo que a gente passe por perseguição, luta, tribulação, ou mesmo que as respostas para alguma dessas perguntas sejam difíceis de lidar. Mas nós precisamos entender isso à luz de que nós só descansamos verdadeiramente se encontramos um povo para congregar, adorar e louvar o Senhor juntos. Isso é para benefício da nossa fé. Sem isso, eu e você não vivemos a potencialidade dos planos de Deus. Paulo sabia disso. Por isso ele envia Timóteo, porque ele queria que esse ambiente que os irmãos em Tessalônica estavam vivendo não se perdesse, para que eles de fato prevalecessem sobre as circunstâncias. Deixa eu te dizer um negócio. Essa é a verdadeira fé, viu? A verdadeira fé é aquela que prevalece em meio às circunstâncias. Qualquer outro tipo de fé, uma fé que esmorece, uma fé que desanima completamente, uma fé que se aparta, não é uma fé genuína. Não é uma fé verdadeira. Mas uma fé verdadeira, mesmo que às vezes vacilante, às vezes a chama no coração parece que vai se extinguir, ainda assim ela prevalece, seja qual for a circunstância. Paulo está nos dizendo isso, Deus está nos dizendo isso através do apóstolo Paulo. E é por isso, meus irmãos, é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós devemos viver em comunidade.
Nós não somos, eu já disse isso em outro sermão, lobos solitários. Nós não somos pessoas feitas para viver a fé sozinhos. Nós somos feitos e criados para viver em rebanho, juntos, como ovelhas no aprisco, ouvindo a voz do nosso mestre, do nosso bom pastor. É assim que nós fomos feitos. É assim, e é o propósito pelo qual nós somos criados, para ser igreja. Não menospreze isso. Pessoas que querem viver a sua jornada de fé sozinhos, acabam sendo tragadas. Você lembra dessa analogia que eu vou te mostrar agora em um desses canais que versam sobre animais, Animal Planet, Discovery Channel, quando diz de uma comunidade ali de animais, seja ela de elefantes, zebras, búfalos, e eles vão fazer uma determinada travessia, uma jornada, eles vão todos juntos, não é? E qual que é a tática dos predadores? Talvez um lobo, um leopardo, ou se é uma travessia pelo mar, um crocodilo, isolar, não é? Isolar talvez o mais fraco, o menor, isolar e deixar à parte aquele no meio do rebanho. Isso no mundo animal. Veja bem, no mundo espiritual é a mesma coisa. É a mesma tática de Satanás. Tentar isolar as pessoas, nós como indivíduos da igreja, do corpo, para que a gente fique fraco, para que a gente fique anêmico, e aí Satanás possa tragar a nossa fé, roubar a nossa alegria. É a mesma tática. Por isso Paulo manda e envia Timóteo para que isso não se perdesse no meio daquele povo de Deus ali que estava dando bom testemunho, vivendo em operosidade de fé, de amor, de esperança. E é por isso, lá no verso 5, que ele vai dizer para que não tenham medo, para que continuem, que avancem. A vida em comunidade é certamente um dos propósitos de Deus para que a gente não vacile na nossa fé, para que a gente não se perca. Irmãos, é muito fácil a gente se perder sozinho. É muito fácil. Quando nós negamos a vida de comunidade, se torna ainda mais fácil abrirmos mão da santidade quando nós não temos irmãos para prestar contas, quando nós não temos um ao outro para nos afiarmos, para dizermos, olha, esse caminho que você está tomando é um caminho de erro, de pecado. É muito fácil nós nos perdermos quando nós estamos sozinhos. Veja que aqueles que eram considerados os grandes teólogos, alguns dos grandes teólogos, que viveram um tempo de produção teológica grande na igreja, na história da igreja, e mesmo em história recente, muitos deles se perderam porque foram se afastando da vida de igreja. Poderia citar vários para os irmãos, mas eu não quero citar nomes. Vocês sabem, de muitos. Grande parte se perdeu porque foi se distanciando da vida de igreja. Veja, pastores, líderes, gente que lida com a palavra de Deus todos os dias, mas que foi ficando fraco, não pela falta de estudo teológico, mas pela falta de comunidade, pela falta de povo de Deus na veia. Eu e você precisamos. Para isso que serve a igreja, para que a gente não vacile na fé, para que a gente junto seja adornado, para que naquele dia glorioso nos encontremos com Cristo. Paulo sabia dos ataques do inimigo. E mesmo que a estratégia inicial fosse ficar em Atenas por causa da perseguição, ele precisou enviar Timóteo o mais breve possível, para que isso fosse preservado. Veja que também, na nossa vida de igreja local, de comunhão como povo de Deus, é requerido de nós também um certo desconforto. Porque muitas vezes a gente quer viver a igreja no nosso canto. É ou não é? É bom demais, né? Quando a gente vive sem que os outros possam saber dos nossos problemas, sem que os outros se interem das nossas dificuldades.
A gente vem aqui domingo, senta, louva o Senhor, ouve a palavra, volta para casa, vive a semana, está tudo certo, bonitinho, formatadinho, quadradinho, tudo certo. Mas não é propósito de igreja isso. Igreja envolve também o desconforto de nos sacrificarmos, nos doarmos em prol dos irmãos, de darmos um passo em direção, de tirarmos aquele conforto que já vem numa zona, né? A gente chama de zona de conforto, para que a gente de fato viva potencialmente aquilo que Deus deseja que vivamos como igreja, como povo dele. Não é para que a gente fique sozinho no nosso canto, venha domingo, saia, ninguém nos percebe aqui, está tudo certo. Nós somos chamados para o envolvimento, para o entrelaçamento. Isso é ser corpo, membranas juntas, ossos. Isso é ser povo de Deus, meu irmão, minha irmã. Não tem como fugir disso se você quer agradar o Senhor. Simplesmente não tem. Paulo desloca Timóteo para uma viagem extremamente cansativa ali, perigosa, que era nos caminhos da Ásia Menor, para que no desconforto de Timóteo a igreja continuasse viva, preservada. Eu e você também temos o mesmo chamado, para que a gente se desgaste em prol um dos outros, para que a gente tome a decisão de ser igreja verdadeiramente, não somente de sentar num banco no domingo, mas de ajudar no que for preciso, de se envolver na vida do irmão, de saber o que está acontecendo, de se expor. Isso é igreja. E essa é a grande motivação que percorreu muitos homens e mulheres de Deus ao longo desses milênios de igreja cristã. Abriram mão de si mesmos, abriram mão de conforto, abriram mão de acessibilidade para transportar a mensagem do Evangelho. Que riqueza maior que tem? Não há. Essa foi a motivação de Hudson Taylor, missionário na China, de William Carey, missionário na Índia, Elizabeth Elliot, que deixou tudo, conforto, e levou a sua filha pequena para pregar o Evangelho numa tribo hostil do Equador. Ashbel Green Simonton, de quem nós somos oriundos, Igreja Presbiteriana do Brasil, deixou seu conforto nos Estados Unidos para vir para o Brasil, contrair doença, morrer por doença, mas mesmo assim fincou a bandeira do Evangelho. E olha só essa igreja lotada aqui hoje, frutos do esforço desse homem. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós vamos abrir mão dos nossos empregos, trabalhos e vamos todos nos tornar Timóteos? Não é isso o sentido do texto. A aplicação se trata dessa mudança de paradigma, de entendimento de como nós vivemos igreja, de como nós percebemos a noiva do Senhor, de como nós nos envolvemos com a igreja. Porque a igreja são pessoas, não é o muro, não é a estrutura física, embora isso tudo faça parte ainda, mas igrejas são pessoas. Trazendo as palavras de Philip Yancey nesse livro, que eu recomendo a leitura para os irmãos, Igreja, Por que me importar? Ele diz que o cristianismo não é uma questão de mera fé intelectual interna. Ele só pode ser vivido dentro de uma comunidade. O cristianismo verdadeiro, aos moldes do Senhor Jesus, só pode ser vivido dentro de uma comunidade. Nós precisamos viver esse ambiente. Nós precisamos, mediante a pregação do Evangelho, pregar isso. Sentido de corpo, de união, e que seja forte, prioritário na nossa agenda, no nosso dia a dia, na nossa rotina, mesmo e apesar das preocupações. E aqui nós vamos para a segunda parada no nosso texto, nos versos de 6 a 10. A igreja é o ambiente em que nós somos consolados. Paulo diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos
se vocês estão firmes no Senhor. Vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Olha que interessante como que se dá esse ambiente do povo de Deus, que eu estou dizendo e pregando aqui para os irmãos, na vida da igreja, na comunidade de fé. O pastor, a liderança, os irmãos são consolados. A palavra que aparece aqui na Nova Almeida Atualizada é animados, mas se você tem uma revista atualizada, a palavra é conforto ou confortados. Nós somos consolados pela fé dos irmãos enquanto nós andamos juntos. E isso produz um efeito duradouro na nossa vida. Isso produz fruto duradouro para toda a igreja. Enquanto nós consolamos e animamos, nós somos consolados e animados. Embora Paulo, Silas, Timóteo, aqui os 3 missionários, pastores dessa igreja, estejam dizendo sobre esse ministério aqui em específico em Tessalônica, essa é uma verdade universal para toda a igreja do Senhor. Que nós somos consolados na igreja, na verdadeira igreja do Senhor. É seguro dizer que isso acontece para todos nós quando nós buscamos ao Senhor exatamente nesse sentido, de viver consolando os irmãos, de animar os irmãos. Então a obra de Deus é assim. Você já passou por algo semelhante a isso? Você vai consolar um irmão, vai animá-lo, está triste por alguma circunstância, alguma coisa que aconteceu, você vai dizer da palavra de Deus, e no final das contas você sai você mesmo animado de toda aquela conversa, de tudo aquilo que foi dito, orado, pensado juntos. É assim que funciona. Nós somos animados no meio das nossas tribulações. Enquanto nós animamos, confortamos, consolamos, somos nós também consolados. E aí as nossas ansiedades, problemas parecem que ficam pequenininhos, né? Vida de igreja é para ser assim. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, nesse modelo que é a igreja em Tessalônica. Pense o quanto nós podemos ampliar essa consolação se nós vivemos intencionalmente, radicalmente, a vida de igreja. Pense que você acorde amanhã, segunda-feira, dizendo: eu vou viver a igreja para valer. Eu não vou brincar mais de ser igreja. Eu não vou mais fazer de contas que eu sou igreja. Eu vou viver a igreja nos moldes da palavra de Deus. Eu vou me gastar, eu vou sofrer junto, eu vou consolar, eu vou animar, eu vou buscar, vou deixar também ser consolado, buscado, animado. Imagine a amplidão ou amplitude da potencialidade do Senhor para nós como igreja, se nós vivermos isso, como um compromisso do nosso coração. Amanhã mesmo, hoje mesmo, saindo de quê? Para viver uma vida assim. Nós somos salvos pela graça, irmãos. E de uma perspectiva individual, a salvação, ela diz respeito a você. Você não pode dar conta da salvação do outro, isso é verdade. Mas a salvação não foi feita para ser vivida sozinho. Foi feita para ser vivida como povo de Deus. Você e eu precisamos de igreja. Eu e você precisamos de igreja. Não tem como fugir disso, não. Se você quer agradar o Senhor verdadeiramente, esse é o plano dele para nós. O plano dele é que a comunidade de fé seja um centro gravitacional da sua vida, da vida de Deus fluindo em nós. É para ser na igreja. Você não vai encontrar isso em nenhum outro clube social. Você não vai encontrar isso nos associados da firma, nos sócios do clube. Você não vai encontrar isso no motoclube, a não ser que seja um motoclube cristão, tem uns por aí, eu sei. Mas via de regra, você não vai encontrar isso em ambiente nenhum. Somente na vida comunitária do povo de Deus. Esse é o lugar preparado para nós. Paulo sabia disso. E quanto mais nós crescemos no conhecimento do Senhor, mais nós precisamos de igreja. Não é menos, não. Quanto mais nós avançamos em conhecer e amar o nosso Senhor, mais se faz necessário vivermos igreja. Não menos, mais. Esse é o cuidado que os apóstolos tinham.
Esse é o cuidado que nós, como liderança, devemos ter. Nós somos chamados para cuidar de pessoas. Todos nós, em algum nível ou outro, cuidamos de pessoas na vida da igreja. E essa é uma dinâmica para ser vivida a vida inteirinha. Não é para viver num curto espaço de tempo, mas é para viver enquanto nós existirmos aqui. E eu não estou dizendo, meu irmão e minha irmã, que vai ser as mil maravilhas o tempo todo, tá? Às vezes dói. Dói ou não dói ser igreja às vezes? Dói, né? Eu sei. Às vezes nosso calo é pisado. Às vezes nós somos confrontados, cutucados. Às vezes o irmão saindo daqui não nos cumprimenta e a gente vai para casa pensando assim, ih, fulano não olhou na minha cara. É? Às vezes ser igreja dói. Mas é o ambiente que eu e você devemos viver. Às vezes nós seremos magoados e até mesmo injustiçados. Mas isso é motivo para abrir mão da igreja? Das pessoas que somos nós, num processo de santificação e de conhecimento do Senhor, nos dizendo que ainda somos falhos, que ainda vamos errar. Isso é motivo para abrir mão da igreja? De maneira alguma. Porque é a vida, é pela vida do irmão do seu lado aí, que nós sabemos que estamos firmes ou não no Senhor. Não dá para saber isso sozinho. Não dá para ter dimensão disso no seu quarto. Você só sabe se você está firme no Senhor, olhando para quem está aí do seu lado. Calma, não vou fazer que nem alguns pregadores, não. Vira para o irmão do teu lado, diz que ama ele. Sei que você ama seu irmão do seu lado. Mas nós só sabemos se de fato nós temos um irmão do nosso lado. Não tem outra maneira. Porque se abrimos mão disso, estamos abrindo mão da nossa fé, daquilo que Deus intentou desde o Antigo Testamento, quando faz um povo étnico, Israel, para que se torne uma igreja única, universal, santa, e que vai se encontrar com Ele naquele dia glorioso. Em um sentido, nós só vamos saber se estamos vivos mesmo na fé, se nós nos importarmos com a igreja do Senhor. É isso que diz o verso 8. Nós vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Não tem outra maneira. E essa dinâmica vai tomando e preenchendo a alegria do nosso coração. Eu disse agora há pouco para vocês que ser igreja às vezes é difícil, é mesmo. Mas a igreja também nos enche de alegria, de regozijo no Senhor, e isso vai tomando conta de nós. Até nos dias mais tristes. Você já recebeu uma oração, um carinho de um irmão no dia da sua angústia? Você sabe que isso não tem preço. E você sabe que mesmo vindo de outros lugares, quando vem de alguém que é um irmão seu na fé, isso é mais especial. Porque carregado junto com a irmandade que você tem em Cristo, você tem uma unidade no Senhor Jesus. Algo une você e seu irmão, você e sua irmã em Cristo, que lugar nenhum pode promover. A igreja nos enche de alegria, irmãos. 2024 começou. Falei no último sermão aqui, no sermão da virada, que eu sou meio contra as resoluções de fim de ano. Eu prefiro que a gente viva por regras no Senhor, de viver firmado, alicerçado, de buscar o Senhor. E as resoluções são consequência. Mas aqui está uma bela de uma regra, talvez se você quiser chamar de resolução, chame. Viver 2024 verdadeiramente para ser igreja do Senhor. Para buscar isso. Para sair da comodidade. E aí você vai encontrar fonte de alegria indizível. Coisas que nós só experimentamos e somos habilitados quando nós somos igreja, povo de Deus, juntos. É isso que é nobreza na vida cristã. É isso que nos diz aí o verso 10. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que a gente possa se ver pessoalmente. E para suprir a fé que vocês têm. Parece um pouco rude, né, o jeito que Paulo termina aqui dizendo nesse trecho. Se você tem uma outra versão, é dito aí, reparar as deficiências da vossa fé. Pode parecer uma linguagem arrogante se você lê numa leitura descuidada. Mas Paulo está nos dizendo que nós também só somos reparados
das nossas pequenezes ou deficiências ou baixa estatura na fé, se nós somos irmãos e vivemos como igreja. Só assim que nós conseguimos. É por isso que Pedro, o apóstolo, diz lá na primeira carta, no capítulo 3, nos versos de 8 a 11, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. É só na vida do povo de Deus como igreja que nós crescemos, que as deficiências da nossa fé são reparadas. Você não consegue reparar a deficiência da sua fé sozinho. Você precisa de um irmão, você precisa de uma irmã do seu lado, você precisa de um povo de Deus junto a você, você precisa de uma igreja local. E isso nos leva para o terceiro e último ponto, a nossa última parada aqui nessa noite, que a igreja é o ambiente onde nós nos santificamos uns aos outros, mutuamente. A igreja é esse ambiente. Paulo faz aqui uma intercessão na carta, é costume dele, para fazer uma oração. É bem característico de como Paulo escreve as suas epístolas. Ele dá um conteúdo doutrinário, teológico, e para orar. E nessa oração ele nos ensina mais. E Paulo está nos ensinando aqui que a igreja é o ambiente em que nós nos santificamos uns aos outros. E essa oração corresponde às expectativas que nós devemos depositar na igreja, na comunidade de fé. Essa oração de Paulo nos diz por que nós precisamos também de igreja, para que serve e por que devemos nos importar com a igreja. Porque a comunidade de fé é o local, é o ambiente, é o meio pelo qual nós somos santificados. E aí nos lembramos da palavra do sábio em Provérbios capítulo 27, no verso 17, quando ele diz que com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, ao seu irmão. Nós nos afiamos uns aos outros como o ferro se afia a si mesmo. Esse é o lugar, meus irmãos, a igreja, onde os nossos pecados são confrontados. E se os nossos pecados são confrontados, há um nível de exposição, é ou não é? Pois uma vez que nós somos confrontados, nós alcançamos graça e misericórdia. Mas se nós nos afastamos da correção, se nós nos afastamos da disciplina, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos do propósito do Senhor. Ano após ano, as pessoas continuam saindo das igrejas. E o que mais a gente percebe, principalmente nós, liderança, pastores que lidamos com o contexto de aconselhamento, são pessoas que não conseguem perdoar. Difícil o coração da pessoa que não consegue perdoar. Porque ela se acha justa demais. E nisso ela já demonstra um pecado grave no coração, que é de se apoiar na justiça própria, diante de Deus. Como se nós pudéssemos dizer, eu sou melhor que você, tá? Então vai com calma aí, não pisa muito no meu calo, não. Como que nós podemos dizer algo assim? De maneira alguma. Nós precisamos viver a igreja sabendo que é um ambiente de santificação, porque nós somos confrontados. Porque nós somos perdoados. É o lugar onde o perdão floresce. Como nós vamos crescer em amor, segundo nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, se não vivenciarmos um amor que perdoa, que de fato diz, olha, eu não sou melhor que você, meu irmão e minha irmã. Então deixa eu te pedir perdão primeiro. Sim, Paulo diz, sede meus imitadores. Essa era uma prática, uma postura de Paulo. Paulo nos diz numa recomendação, num preceito bíblico, para não nos acharmos superiores ao nosso irmão. Pelo contrário, que o nosso irmão seja achado superior a nós na nossa própria concepção. É isso que Paulo nos diz aí no verso 12. E que o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Para quê? Para que isso?
para que o centro controlador da nossa vida, ou seja, o coração, a sede magnética dos nossos desejos, impulsos, práticas, vontades, pensamentos, seja cada vez mais confirmado para a santidade. Você só encontra isso num ambiente de amor na igreja do Senhor. Você não encontra isso em outro local. E eu ouso dizer, meus irmãos, que sem vida de igreja, nós não sabemos o que é santidade. Passa longe do nosso radar, porque nós precisamos e necessitamos. Mas quando nós somos colocados nessa realidade do amor de Jesus a nós, do amor de Deus a nós, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é feito de maneira coletiva, como povo, aí nós entendemos a magnitude do projeto do Senhor, para nos resgatar enquanto povo dele, e para que a gente crescesse em santidade juntos. De outra maneira, a gente fica à mercê das nossas próprias interpretações. Não, eu acho que a Bíblia é assim, não, eu acho que o mandamento está dizendo isso. Se você não tem quem te guie, quem te oriente, quem possa viver isso junto com você, você começa a elocubrar as próprias Escrituras e vive uma fé estranha. Não é o propósito do Senhor. Mas o propósito é que a gente cresça em amor e em santificação. Esse é o ambiente que eu e você devemos viver. E aqui eu quero me encaminhar para o final. Você que me ouve nessa noite, você que está convencido pela palavra de Deus de que vida de igreja é algo sério, que deve ser levado a sério, que deve ser vivido de uma maneira séria, essa palavra é para você. Para que você mesmo volte os seus olhos e a sua atenção para a igreja do Senhor. Para que os seus compromissos, para que os seus projetos, os seus sonhos, os seus hobbies fiquem em segundo plano. Para que você viva a igreja. Porque muitas vezes nós criamos uma barreira, uma distância, porque queremos viver uma vida em competição, e aí a gente não consegue. Porque tudo lá fora é prioridade, mas a igreja não é. E aí como é que a gente vai viver os propósitos do Senhor? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. Não estou dizendo para você abrir mão da sua carreira, da sua família. Pelo contrário, você vai fazer isso muito melhor se você viver como igreja. Porque você vai colocar o seu coração no lugar correto. Você vai deixar o seu coração ser calibrado. Isso tudo porque foi assim que o Senhor Jesus fez. Quero terminar esse sermão pensando no que Cristo fez por nós. Ele fez em favor de muitos. Nós ceiamos aqui por causa deste fundamento. A morte de cruz, a sua vida de obediência, foi para que eu e você fôssemos um com Ele. Esse é o propósito da cruz do Calvário. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para glorificar ao Pai, morrendo em nosso favor e nos levasse ao Pai como povo dele, comprado, santificado, remido. Em favor da sua igreja, do céu veio buscá-la. Do céu o Senhor veio nos buscar. É assim que eu e você devemos viver. Não tem outra maneira de viver uma vida que agrade ao Senhor se não for assim, meus irmãos. Não dá para fazer isso sozinho. Mas só dá para fazer isso entendendo o que Cristo fez por nós, se nós vivemos isso juntos. Então a minha oração é para que nenhum de nós desista, desanime. Essa é a grande vontade e desejo do apóstolo Paulo, que os irmãos não esmoreçam. E essa também é a minha nessa noite, para que a gente viva a igreja, amando uns aos outros e frutifique, não somente nesse ano, mas até o fim dos nossos dias. Eu poderia pensar aqui em várias aplicações, mas eu acho que você entendeu o recado. Viver a vida de igreja, isso requer sair de uma zona de conforto, isso requer pegar o seu telefone, ligar para o irmão, perguntar, está tudo bem? Isso requer pegar o seu telefone, ligar para o irmão e dizer, não está nada bem comigo, você pode orar comigo? Isso requer se envolver nos trabalhos, na vida, no dia a dia, requer tantas coisas. Você sabe melhor do que eu mesmo o que pega no seu coração. Mas nós precisamos viver isso.
E assim nós, de fato, estamos aprendendo do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus de amor, a Tua palavra continua nos consolando, animando e exortando sobre o que é ser igreja. E à medida que o Senhor fala conosco através da Sua palavra, minha oração nessa noite, Senhor, é para que a gente entenda isso. Não só como conceito da mente intelectual, mas da prática, da vivência, do dia a dia. Pai, nessa noite eu oro por irmãos que pensaram em desistir de igreja. Ainda disseram assim, eu vou dar mais uma chance esse ano. Essa palavra eu sei que é para todos nós, mas especialmente para irmãos que estão assim, desanimados, magoados, feridos, entristecidos. Senhor, os alcance com a Tua graça, perdão, misericórdia, que se renova todas as manhãs. Tira de nós o orgulho, a mesquinharia que nos faz achar que somos melhores, que a gente tem uma melhor condição social, porque a gente tem um apartamento melhor, um carro bacana, alguma coisa desse tipo, e que nos faz achar que somos melhor em algum sentido. Não somos. Somos todos carentes. E do mais simples ao mais culto, somos todos necessitados de vida, de irmandade no Teu povo, Pai. Que nós possamos entender isso de uma vez por todas. Nós possamos viver isso com alegria, com fidelidade, com zelo. Que muitos tomem decisão nessa noite, dizendo, eu vou me tornar membro. Eu vou com tudo. Não vou deixar resquícios para trás, margem, mas eu vou viver vida de igreja esse ano. Mesmo que doa. Eu quero me desgastar, me alegrar, me santificar junto com meus irmãos. Que esse seja o desejo nosso, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.